Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais sombrias e perturbadoras das Escrituras, a do guerreiro Jefté e sua promessa fatal. É um relato que mistura fé, desespero e uma consequência trágica realmente inimaginável. Pois é, e essa é a grande questão, né? A pergunta que não quer calar. A história nos joga na cara um paradoxo bem desconfortável. Um homem que é celebrado pela sua fé, mas que ao mesmo tempo é lembrado por um ato de uma crueldade chocante. Vamos juntos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça? Certo, vamos começar pelo começo. Para a gente entender o voto, primeiro a gente precisa entender quem era o homem por trás dele. Quem era Jefté antes de se tornar essa figura tão trágica? Olha só, o perfil que a gente vê aqui é o de um homem forjado na adversidade. Jefté era um guerreiro muito habilidoso, mas também era um excluído, um pária social. Como filho ilegítimo, ele foi expulso pela própria família. E é justamente esse homem, rejeitado, desesperado por validação, que de repente é chamado para salvar seu povo. Isso já monta o cenário para alguém que talvez estivesse disposto a fazer qualquer coisa pela vitória. E é exatamente aqui que a história toma um rumo fatídico. A pressão em cima dele era imensa. A liderança e a própria sobrevivência da nação estavam em jogo. Tenta imaginar o estado de espírito dele. Ele sentia que precisava de uma garantia divina, sabe? Uma certeza absoluta de que não ia falhar. Então, ali num misto de fé e ansiedade, ele faz uma promessa, um tipo de pacto com Deus no calor do momento. E aqui estão as palavras exatas do voto. São palavras terríveis, impulsivas e tragicamente ambíguas. Quem sair da porta da minha casa? Ele podia estar pensando num animal, talvez um servo, quem sabe, mas essa falta de precisão na promessa se tornaria sua completa ruína. O que vem a seguir é um dos exemplos mais cruéis de ironia trágica que se pode imaginar. A vitória que ele tanto queria se torna o gatilho para sua maior desgraça. O resultado no campo de batalha foi exatamente o que ele pediu, uma vitória total, decisiva. Jefté provou seu valor como líder militar. Por um breve momento, ele era o herói que sempre sonhou em ser. Só que é na volta para casa que a euforia se transforma em puro pavor. A promessa, aquela feita na tensão da guerra, agora precisa ser encarada na quietude da paz. A cena é de pura alegria, pura inocência. A sua única filha, o bem mais precioso que ele tinha, sai para celebrar o pai vitorioso. Ela corre em direção à vida, sem fazer a menor ideia de que, na verdade, estava correndo direto para a morte. Uma morte selada por aquele que ela mais amava. A reação de Jefté, desespero absoluto. Ele rasga as próprias roupas, um sinal clássico de luto profundo. E é interessante notar que, na sua agonia, ele quase joga a culpa nela, como se a alegria dela fosse a causa da sua dor. A realidade de seu voto impensado o atinge com força total. E a resposta dela é, talvez, a parte mais chocante e mais debatida de toda essa história. Uma submissão total. Ela não protesta, não implora pela vida. Em vez disso, ela aceita o destino como consequência da palavra que o pai deu a Deus. E o foco do pedido dela é muito revelador. Naquela cultura, morrer sem deixar descendentes era uma tragédia imensa, significava o fim de uma linhagem. O luto dela não era tanto pela vida que iria perder, mas pelo futuro e pela família que ela nunca teria. Bom, com a história toda apresentada, vamos agora para a parte da análise. Porque esse relato deixa uma série de perguntas, tanto teológicas quanto morais, que continuam a nos assombrar até hoje. Então, o ponto crucial é o que exatamente significava oferecer em holocausto. Existem duas grandes interpretações. A primeira, mais tradicional e direta, é a literal. Ele a sacrificou num ato terrível que, embora fosse proibido pela lei, refletiria o distanciamento espiritual da nação naquela época. A segunda visão, mais moderna, sugere um sacrifício metafórico. Ela teria sido dedicada ao serviço do templo, vivendo em celibato perpétuo. As duas interpretações têm seus argumentos, mas a leitura histórica geralmente pende para a visão mais sombria. E isso leva a gente para uns dilemas bem mais profundos. Primeiro, onde estava Deus nisso tudo? Diferente da história de Abraão e Isaque, aqui não tem nenhuma intervenção divina. Muitos teólogos veem esse silêncio como uma condenação ao ato de Jefté, uma forma de mostrar as consequências do fanatismo. E, ainda assim, Jefté é listado mais tarde como um herói da fé. Como é que se concilia essas duas imagens?
Mas a história não termina com o ato em si. Ela continua na forma como ele foi lembrado, um legado de luto e principalmente de advertência. 4 dias. Esse era o tempo do ritual. A morte dela não foi esquecida, pelo contrário, virou uma tradição anual, um momento para as mulheres de Israel se lembrarem e lamentarem essa jovem sem nome, vítima da promessa impensada do próprio pai. Isso mostra o impacto profundo que o evento teve na consciência coletiva. No fim das contas, o legado dela é um grande aviso. Uma advertência sobre o perigo de fazer barganhas imprudentes com o divino, sobre o fanatismo que cega a razão, e sobre o peso terrível de palavras que são ditas no desespero. E essa é a questão que a história de Jefté deixa no ar. Embora seja um relato muito antigo, a sua mensagem sobre as consequências devastadoras das nossas próprias promessas e votos impensados continua poderosamente relevante. O que se arrisca quando se fala sem pensar? A resposta, como Jefté descobriu da pior forma possível, pode ser tudo.